Nesta aula você verá frações. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho de fração. Uma fração, ela é normalmente dada nessa forma, né? Que a gente tem a fração que a gente lê 2/5, né? 2/5. O número que fica em cima é o numerador e o número que fica embaixo é o denominador. O que divide os dois números, né? É chamado de traço da fração. A representação dessa fração de forma, né, de uma figura, a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho esse retângulo que foi repartido em 5 partes é o total, e 2 partes foram pintadas. Se eu quiser representar a fração de partes pintadas, é a fração 2/5. O número de baixo, que é o denominador, sempre representa em quantas partes o todo foi dividido. E o número de cima, a quantidade de partes que eu estou considerando. Nesse caso, eu estou considerando as partes pintadas. Se eu estivesse considerando as partes não pintadas, seria 3/5, porque eu tenho 3 partes não pintadas dentro de 5. Bom, equivalência de frações. A fração 2/4 é equivalente à fração 1/2. Como que a gente pode justificar isso? Bom, primeiro, por forma de figuras. Aqui eu tenho um retângulo que foi dividido em 4 partes, onde 2 foram pintadas. 2/4, 2 partes de 4. Embaixo eu tenho um outro retângulo que tem o mesmo tamanho, só que ao invés de ser dividido em 4 partes, ele foi dividido em 2 e uma parte foi pintada. Então, 1/2, uma parte de 2. Se nós observarmos, o que foi pintado representa a mesma porção do todo, o mesmo pedaço desse retângulo. Por isso, a gente diz que essas frações são equivalentes, porque elas correspondem à mesma porção do todo. Uma outra forma que a gente tem de justificar é fazendo a simplificação ou a multiplicação. Por exemplo, se eu pegar o 2/4 e dividir a fração inteira por 2, eu tenho a fração 1/2. Ou, se eu pegar a fração 1/2 e multiplicar a fração inteira por 2, eu tenho a fração 2/4. Isso me diz que as duas frações são equivalentes. Então, assim, para a gente encontrar uma fração que seja equivalente a uma outra fração dada, basta que a multipliquemos ou que dividimos essa fração primária por um número natural qualquer. Simplificação de fração. Para a gente simplificar uma fração, basta que a gente divida essa fração até que a gente encontre uma fração irredutível. A fração irredutível é quando não dá mais para a gente simplificar, porque o denominador e o numerador são primos entre si. A gente pode ir dividindo aos poucos, como eu fiz aqui primeiro, ó, dividir a fração 6/18 por 2, que deu 3/9, dividir por 3, que deu 1/3. Ou a gente acha direto qual é o maior divisor comum entre o 6 e o 18, que é o próprio 6, e aí eu divido logo por 6, que eu já chego num terço de uma vez, entendeu? Então, para simplificar, ou você vai simplificando aos poucos, ou você simplifica pelo máximo divisor comum do numerador e do denominador. Lembrando que a primeira fração e a última, que é a fração irredutível, elas são equivalentes. Bom, comparação de fração. Para a gente comparar duas frações, é que a gente quer dizer qual que é maior, qual que é menor, ou se elas são iguais. Se as duas frações têm o mesmo denominador, é fácil, porque aí basta olhar o numerador. Agora, se elas têm um denominador diferente, como é o caso aqui, ó, 2/4 ou 10/25. Quem é maior? O modo prático é a gente multiplicar cada fração pelo denominador da fração oposta. Como assim? Bom, por exemplo, na fração 2/4, o denominador é 4. Na fração 10/25, o denominador é 25. Então, eu vou multiplicar a primeira fração inteira por 25, que é o denominador da outra, e vou multiplicar a fração 10/25 por 4, que é o denominador da outra. Então, multipliquei 2/4 por 25, deu 50 centésimos. Multipliquei 10/25 por 4, deu 40 centésimos. Aí, quando o denominador é o mesmo, a gente verifica que o numerador maior é o da primeira. Então, quer dizer, 2/4 é maior do que 10/25. Nós vamos ver as operações com frações.
A soma e a subtração. Bom, para a gente fazer soma e subtração, primeiro preciso verificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se eles são iguais, então a gente simplesmente repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Por exemplo, aqui, ó, 2 sextos mais 1 sexto, repito o denominador 6 e somo 2 mais 1, 3. Repito o denominador. Na subtração, a mesma coisa. Repetir o denominador 8, 4 menos 2, 2. Agora, se os denominadores são diferentes, não dá para a gente somar. Primeiro, eu preciso transformar essas frações em frações que são equivalentes a elas e que tenham o mesmo denominador. Para eu fazer isso, eu preciso pensar nos múltiplos de 4, por exemplo, aqui, ó, 1/4 e 2 sextos. Eu preciso pensar nos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 6, para eu pensar um que seja comum. Então, ó, os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, por aí vai. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, por aí vai. Lembrando que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Bom, o menor número aí que é comum aos dois é o 12. O 0 não é válido porque o 0 é múltiplo de todos os números. Então, quer dizer, a fração 1/4 e a fração 2 sextos, eu consigo escrevê-las tendo denominador 12. 1/4 para ter denominador 12, bom, 4 para virar 12 eu tenho que multiplicar por 3. Então, para que a minha fração seja equivalente, também tenho que multiplicar o numerador. 1 vezes 3, 3. A fração 2 sextos, para que ela tenha denominador 12, 6 para virar 12, eu tenho que multiplicar por 2. Então, para a minha fração ser equivalente, 2 vezes 2, 4. Quer dizer, 3 dozeavos mais 4 dozeavos são frações equivalentes a 1/4 mais 2 sextos. Agora sim, com denominadores iguais, eu repito o denominador, nunca somo ou subtraio denominadores, nunca. E aí, eu somo ou subtraio os numeradores. Nesse caso, é uma soma. 3 mais 4, 7, certo? Lembrando que o mesmo serve para subtração. Na multiplicação de fração, é a mais fácil de todas. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2 aqui no caso, né? E 6, 5 vezes 4, 20. Lembrando que não confundam. Na adição e na subtração, a gente não soma e subtrai denominador, nunca. Na multiplicação e divisão, sim. Então, multiplicação, a gente multiplica reto, numerador com numerador, denominador com denominador. E a divisão de fração, 1/5 dividido por 2/4. A gente vai inverter a segunda fração. Então, eu vou ficar com 1/5 e a segunda fração, ao invés de 2/4, vai ficar 4/2. Como eu inverti a segunda fração, a minha operação também inverte. Era divisão, vira multiplicação, que a multiplicação é a operação inversa da divisão. E aí, multiplicação, eu acabei de mostrar como é que a gente faz. A gente multiplica reto. 1 vezes 4 é 4, 5 vezes 2 é 10.